Olá pessoal, como estão? Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Claudilene, professora de matemática, e vamos lá para mais um momento de estudo, aprendizado, busca de conhecimento. Hoje nós iremos estudar sobre o plano cartesiano, tá bom? Um conteúdo que está trabalhado também lá nos descritores D1 e D9, voltados para o SAEB e SAEP, um conteúdo de muita importância a partir do 9º ano. Então, nosso assuntinho de hoje aí, o plano cartesiano, tá bom? Então, na sequência, a gente vai entender o que é um par ordenado, o que é um plano cartesiano, a ideia de par ordenado, como a gente pode determinar a distância entre dois pontos no plano, determinar o ponto médio de um segmento formado por dois pontos neste plano cartesiano e, por fim, como a gente pode calcular perímetro e área de algumas figuras planas, dadas as coordenadas dos seus vértices, tá bom? Como eu já falei, habilidades que são desenvolvidas lá nos descritores D1 e D9 do SAEB e SAEP, tá bom? Então, olha só essa imagem aqui que mostra bem para a gente o que é o plano cartesiano, né? Então, o plano cartesiano foi criado por René Descartes, tá? Que consiste em dois eixos perpendiculares, como a gente vê aqui, ó, tá? Chamados, que a gente usa eixo de x e eixo de y. O eixo x, que é o eixo que fica na horizontal, também é chamado de eixo das abscissas. E o eixo y, aqui na vertical, é o eixo das ordenadas, ok? Coordenadas é o conjunto x-y, tá? Como a gente vai ver no próximo slide, é o par ordenado que caracteriza cada ponto aqui no plano. Então, coordenadas vai ser o x junto com o y, é um par. Ordenada é só o valor do y, que é o eixo que fica na vertical. E abscissa é só o valor do x, que fica no eixo da vertical, ok? Então, o plano cartesiano foi desenvolvido lá por Descartes no intuito de localizar pontos num determinado espaço. Daí, a gente teve várias aplicações do plano cartesiano, tá? E quando a gente dispõe aqui os eixos coordenados, notemos que a gente divide o plano em 4 regiões. Então, ao passar essas duas retas, né, que são os dois eixos, se cruzando, nós formamos essa primeira região aqui, chamada de primeiro quadrante. Aqui, a segunda região é o segundo quadrante. Nesta região, temos o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Então, os eixos, gente, tem um encontro aqui neste ponto O e a partir daqui é feita a contagem numérica, né, dos valores que a gente representa nos eixos. Aqui está o ponto 0, 0, certo? E o sentido da seta diz o sentido de crescimento. Então, aqui sendo 0, os números vão crescendo para cá com uma reta numérica lá do conjunto dos números reais. Na frente do 0 estão todos os números positivos, na parte de trás, antes do 0, estão os números negativos. Acima do 0 aqui no eixo y, ó, são os números positivos do y e a parte de baixo são os números negativos. Tá? Então, a ordem de crescimento é o sentido da seta. Cresce para cima no eixo Y e cresce para a direita no eixo X. Então, cada ponto no plano cartesiano, ele é determinado a partir do seu valor de X e de Y associado. Tá bom? Como eu falei há pouco, este ponto O aqui, que é o encontro dos dois eixos, é chamado de origem e nele nós temos o ponto 0, 0. É o 0 tanto do eixo X quanto do eixo Y, tá bom? E todos os outros pontos, eles são caracterizados desta forma aqui, ó. E isso é a definição de par ordenado. Um par ordenado é o valor da abscissa e da ordenada de cada ponto. Então, por exemplo, aqui no ponto P, ó, a gente vê que o valor de X associado é o valor A, e o valor de Y dele é o B. Para a gente localizar isso, nós iremos traçar retinhas paralelas aos dois eixos, ou seja, uma vem perpendicular, vem na vertical até atingir o eixo X e a outra vem na horizontal até atingir o eixo Y.
esta é paralela ao y e essa daqui é paralela ao eixo x. Fazendo isso, a gente identifica os valores de x, y associado, ou seja, a abscissa e a ordenada do ponto. O ponto P em questão aqui, ó, tem a abscissa A. Como a gente já sabe, o valor de A tem que ser um número positivo, não é isso, gente? Porque na frente do zero nós temos valores positivos. Na parte de trás é que tem os valores negativos do x. Já o valor de B, como está acima do zero, também é um número positivo, porque os números negativos estão aqui, ó, na parte de baixo, são números menores do que zero, ok? Então, essa é a ideia de par ordenado. E aí, é um conteúdo de muitas aplicações, tá? Como eu falei, Descartes criou o plano cartesiano e ele tem inúmeras aplicações, desde simples construções de gráficos, né, a partir de funções, e a gente observar a relação gráfica com a parte algébrica de uma função, como também em trabalhos relacionados à cartografia, né, que são desenhos de mapa, de regiões geográficas, em localizações geográficas, com a definição lá dos paralelos e meridianos, pontos estratégicos nas bases militares, localização no espaço aéreo, terrestre, marítimo, enfim. Em diversos problemas em que a gente quer trabalhar com localização, é trabalhada a ideia de plano cartesiano, associando as coordenadas, formando par ordenado a cada ponto. Tá? Nota que cada ponto deste aqui tem um x e um y associado. Então, por exemplo, se a gente pegar esse valorzinho aqui de y, né, um número menor do que b, e aí traçar também a vertical até chegar aqui no valor x, nós temos aqui um outro ponto associado. Cada ponto do plano tem as suas coordenadas unicamente determinadas, ok? E com essa ideia de par ordenado, a gente vai desenvolver e resolver vários problemas associando essa ideia aqui de plano cartesiano, tá bom? Então, como marcar um ponto no plano cartesiano? Acho que o exemplo que a gente fez no slide anterior deu para entender, né? Mas para quem não, dá um print nessa tela e tenta ver. Neste caso, nós temos todos esses gráficos aqui representados, ó, do ponto A até o ponto G. Veja que para todos eles foi dado o seu par ordenado e aqui eu mostro bem passo a passo como foi localizado o ponto A, que na imagem a gente vê que está aqui em cima. Então lembra que o par ordenado sempre vai ter primeiro o valor da abscissa ordenada, ou seja, primeiro é o valor de x, depois vem o valor da ordenada. O valor da ordenada é que está no eixo dos y. Então todo ponto, todo par ordenado, né, caracterizando ali o ponto, tem sempre o x e depois o y associado. O ponto A, ele tem x3, y6, então lá no eixo x, ó, a gente já sabe que o ponto 3 está na frente do zero, olha ele aqui. E o y6 está acima do zero, então aqui está o y6, tá? Faz aquelas paralelas aos eixos, no encontro deles a gente tem um ponto A. Do mesmo modo, foi escrito todos os outros, tá? Chama atenção aqui para os pontos F e o ponto G, tá? Os pontos F e G, que tem uma das suas coordenadas nula, zero, tá vendo? No caso do F aqui, ó, o x é 3, então o x3 está por aqui, com a mesma coisa que o ponto A. E o y vale zero. Mas, gente, o y não é esse eixo que está em pezinho na vertical? Y0, a altura zero, é exatamente aqui, ó, no mesmo nível do eixo do x. Então, todo ponto que tem o y0 significa que a altura dele é zero, está aqui, ó, no mesmo nível do eixo x. Então, no eixo x, e qual o valor do x? No caso dele é o ponto 3. Então, está aqui o ponto F. Do mesmo modo, a gente pensa aqui o ponto G. Só que agora, quem vale zero é o valor de x. E o x0 não é aqui, no nível da origem?
Então, todos os pontos que estão sob o eixo Y têm x0, né? Todos os pontos em cima do eixo Y vão ter x0. Repetindo para ficar bem claro isso. E qual é o valor de Y? Olha lá, 5. Então, ele está nesse eixo do Y, porque o x vale 0, e numa altura lá em cima, ó, no 5. Então, olha aqui o ponto G, ok? No caso do ponto D, que tem os seus dois valores negativos, então a gente vai olhar para o x e para o y na parte negativa. O x vale menos 5. Menos 5 não é no lado de cá, na parte x, então olha aqui. O x menos 5 está neste nível. E o y menos 3, então o y menos 3 não é aqui na parte de baixo? Olha aqui quem é o y menos 3. Então, a gente pega o tracejado, não é? Para ligar onde estão esses dois pontos, chegando aqui no ponto D, ok? E assim, a gente vai tanto marcar pontos no plano, quanto conseguir enxergar as suas coordenadas. Visto ele no plano, quem são as coordenadas, tá bom? Como a gente vai fazer em vários outros exercícios que vem aí pela frente. Ok, gente? Então, é um conteúdo muito simples, mas com muitas aplicações. É a gente entender esse desenho, né, esse sistema de eixos, que são perpendiculares, localizar os números direitinho e, a partir daí, a gente distribui esses valores no ponto. Uma das aplicações de quando a gente tem plano cartesiano é essa daqui, ó. Como a gente pode chegar e encontrar a distância de dois pontos no plano, tá bom? Então, nós temos duas situações. A primeira, então veja que a gente tem aqui o ponto A, o ponto B, né? Assim como aqui também. E a gente queira ver qual é a distância de cada um. Então, na primeira situação, ó, essa dica daqui, que aparece aqui, é bem legal para a gente aplicar nos exercícios. Como é que a gente pode descobrir qual é o tamanho? Imagina que a gente queira descobrir a medida dos lados desse triângulo que se formou. Então, como é que a gente pode descobrir a medida deste lado, que eu acabei de destacar aqui de verde? Então, veja bem, nesse ponto a gente não tem o valor de x, que aqui a gente está chamando de xb. Por que xb? Porque é o valor de x associado ao ponto B. Já neste número aqui, nós temos o x associado ao ponto A, tá? Qualquer número, nesse caso, tem que ser positivo. Digamos que aqui seja 1 e aqui seja o 3, tá? Como é que a gente faz para descobrir a medida deste lado do triângulo? Então, veja que é a diferença, gente, entre esses dois valores, tá? Se até esse ponto aqui nós temos xb, que aí eu exemplifiquei e disse que dá 3, e aqui a gente tem o valor de xa, que no meu exemplo também eu coloquei 1. Qual é a diferença? Qual é o tamanho que está aqui no meio? Então, a gente vê com o exemplo numérico bem fácil, né? Que aí daria 2. E na prática, como é que você faz isso em geral? Você vai pegar a coordenada do ponto que está aqui na frente e vai subtrair, diminuir o valor da coordenada, que nesse caso a gente chama de abscissa, lembra? Né, da abscissa do ponto X, ok? A mesma ideia a gente pode fazer, ó, para descobrir quanto vale este tamanho, o outro cateto do triângulo, tá? Então, este valor aqui de cima, né, o valor de YB, tá? Digamos que seja 4, tá? O valor de YB seja 4. E aqui embaixo, a gente tem o valor do YA, digamos que também seja 1. Quanto vale esse cateto? Então, veja que do 1 até o 4 nós temos 3 unidades. Então, com exemplo numérico, a gente vê rapidinho que é 3. E em geral, então basta você pegar o y do ponto lá de cima e diminuir ou subtrair o y do ponto mais baixo, tá? Então, sempre que a gente quiser encontrar medidas que estejam na horizontal ou na vertical, basta seguir essa ideia, tá bom, gente? Quando, por outro lado, a gente tiver um segmento inclinado, como aqui em destaque, vermelho, assim como aqui, ó, a gente não segue mais essa ideia. O que é que faz? Mas aqui é uma aplicação direta do Teorema de Pitágoras, tá? Veja que esse triângulo que a gente obteve, ele é retângulo, né? Não são os segmentos perpendiculares?
Então, a gente tem aqui o ângulo de 90 graus. Se eu tenho um triângulo retângulo e a gente conhece dois de seus lados, que nesse caso são os catetos, a gente pode achar o maior deles, que a gente chama de hipotenusa, aplicando o teorema de Pitágoras. Quadrado desse lado é igual a quadrado desse mais quadrado desse. Como a gente quer achar essa medida daqui, que é a distância entre esses dois pontos, a gente tira o quadrado passando para lá na forma de raiz. E aí chega nessa fórmula daqui, tá bom, gente? Então, veja que a medida dos catetos é exatamente a diferença entre as abscissas dos dois pontos. A medida desse outro cateto é a diferença entre as ordenadas dos dois pontos, tá? E esta fórmula vem na aplicação direta do Teorema de Pitágoras. Então, segmentos inclinados, a gente precisa usar esta formulazinha aqui para achar a distância entre dois pontos, tá? Mas se não tiver inclinado, tiver na horizontal ou tiver na vertical, basta você se ligar nessa ideia daqui que a gente discutiu, tá bom? Então, nós iremos também fazer exercício aplicando essa ideia. Vamos seguir aqui. Então, apagar essas observações. E, para finalizar a aplicação, a gente tem ideia de ponto médio, tá? O que é isso? Dois pontos em um plano. Se a gente ligar esses dois pontos, veja que a gente forma um segmento entre eles, não é? Então, no caso aqui eu chamei de ponto A, que tem coordenadas x1, y1, e o ponto B de coordenadas x2, y2. Caso a gente queira descobrir o ponto médio, o ponto que está à mesma distância, ou seja, o ponto que divide este segmento AB em duas partes iguais. Então, eu chamei esse ponto médio de M, propositalmente, né? M de médio. Então, as coordenadas, que é o valor de x e y, a abscissa e a ordenada do ponto médio, vai ser simplesmente a média aritmética dos pontos que ficam na extremidade, tá? Lembra lá do conceito de média aritmética? É só a gente somar os valores e dividir pela quantidade de valores. Como são 2, então a gente divide por 2. Então, o x do ponto médio vai ser quem? Vai ser o x de A mais x de B dividido por 2. O y do ponto médio vai ser quem? O y de A mais o y de B dividido por 2. Ok, gente? E assim a gente encontra o ponto médio de todo o segmento a partir dos pontos que forem dados lá no plano cartesiano. Vamos embora fazer exercícios, aplicar. Então, procurar fazer aqui bem rapidinho. A explicação foi devagar, para vocês entenderem. Agora que vocês já sabem localizar os pontos no plano, vamos identificar, veja a questão do SAEP, né, de anos anteriores, e nessa questão, Ana desenhou o polígono de vértices LMNP. Olha aí os pontos, né, localizados no plano. Como é o nome desse polígono mesmo que foi formado, pessoas? Lembram de aulas anteriores? Polígono com 4 lados nós chamamos de quadrilátero, não é isso? Então, aqui nós temos um quadrilátero. Os pares ordenados que representam os pontos L, M, N, P são quem? Nesta ordem. Então, olha aí, é uma observação direta, né, dos pontos no plano e você identificar as suas coordenadas. Então, como ele quer na ordem, a gente tem que primeiro ver quem são as coordenadas do L. Então, vê só, a abscissa do L, que é o x, ó, veio para 4 e o y, 3. X, 4, y, 3. Então, é um desses pontos aqui, ó, tá vendo? X4, y3. Note que as letras A e B foi invertido, exatamente para pegar o aluno desatento, né? Mas está todo mundo ligado que todo par ordenado, primeiro vem o valor do y, do x, aliás. Depois vem o valor do y, tá bom? E não o contrário, como tem aqui nas letras A e B. Ponto M agora. Cadê o M? Olha aqui embaixo. Então, o x dele, ó, 2. E o y, menos 3. X2, y menos 3. Então, a gente continua aqui com 2 itens, ó. Tanto o item E quanto o item C estão corretos. Depois vem o ponto N. Ponto N, o x é menos 2. E o y de N? Menos 1.
Então, menos 2 menos 1, aí agora a gente já definiu, né? Só tem esse daqui correto, porque no item C tá trocado, ó. Ele colocou primeiro o Y, né? Mas se liga aí na ordem. E por fim, para confirmar o ponto P, olha o P lá em cima. O X dele vale menos 2 e o Y 4. X menos 2, Y 4. Então, a resposta correta, letra E de elefante. Ok, pessoal? Bem facinho, né? Vamos lá para a próxima? Então, deixa eu já passar aqui o slide, você já vai lendo enquanto eu estou apagando. Então, deixa ali em cima a ordem do par ordenado, é sempre primeiro o X, depois o Y. Mesma ideia aqui nessa questão, uma questão da prova Brasil, tá? Onde ele pede que a gente determine os vértices do triângulo, tá bom? Então, na ordem, não, aqui ele colocou a letra associada de cada ponto. Então, ponto A, olha aqui, o X dele, lembra que primeiro é o X é menos 2 e o Y é 5. Onde é que tem isso? Tem na letra C e tem na letra E. A gente já eliminou 3 alternativas. Olha, na letra A ele é o contrário, né? Então, muito cuidado, se você inverte a ordem, vai errar. Depois o ponto B. Ponto B está aqui, ó. X menos 3, Y1. Os dois itens também estão corretos, né? C e E. Então, é o ponto C quem vai definir. O ponto C nos diz que o X dele vale 3 e o Y vale 4. 3, 4 é na letra C. Vê que na letra E ele pegou o X negativo e não é, né? Então, a resposta correta dessa questão, letra C. Ok, pessoal? Muito bem. Se estiver achando rápido, volta a rever, refaz, né? Olha aí uma próxima questão, uma nova aplicação. Essa aqui agora de ponto médio, tá? Lembra que a gente falou de ponto médio de um segmento? Quando a gente tem um segmento, como nesse caso aqui, ó, as diagonais desse retângulo, elas se cruzam no ponto B e toda diagonal de retângulo, elas se dividem bem ao meio, tá? Então, B aqui é ponto médio, tanto do segmento AE quanto do segmento NP, tá? O que diz a questão? Este retângulo aqui, pena, porque ó, as letras iniciais, as letras que compõem o vértice do retângulo, né? PENA, representado no plano cartesiano, tem vértice com as seguintes coordenadas. Então, foi dado. Aqui a gente não quer identificar. Ele disse as coordenadas. Quais são as coordenadas do ponto B? Então, o ponto B, como já foi dito, é ponto médio das diagonais, né? Que é a interseção da diagonal do retângulo PENA, tá? Então, gente, a gente tem duas maneiras aqui para fazer. Lembra que da fórmula, o ponto médio, ele pode ser a média aritmética dos pontos da extremidade. Você pode fazer dessa maneira, tá? Ou seja, o x do ponto médio, média aritmética, não é somar os valores e depois dividir pela quantidade? Como aqui são 2, então você vai somar as coordenadas dos pontos que você escolher para a extremidade e vai dividir por 2. A mesma ideia você faria para achar o valor da ordenada, o valor do y. Mas aqui eu vou dar a vocês uma outra ideia, uma ideia ainda mais simples, tá? Que é o seguinte, então pela fórmula vocês já estão ligados. E usando a lógica aqui, usando a ideia. Então vê, os pontos NE não estão no mesmo nível? Quem é o y desses pontos? Então N e E, ó, o y dele é 6, tá vendo? Mesmo valor, ó. Ou seja, este retângulo, ele está lá na altura 6, no eixo Y. E ele começou aqui no nível 0, né, que está em cima do eixo X. Então, ele foi do 0 até a altura 6. Gente, vocês concordam que para B ser ponto médio, ele vai estar na metade da altura? De 0 até 6, quem é a metade? Muito bem, quem se ligou e viu aqui, ó, que é o nível 3, não é? Então, o y do ponto B tem que ser 3, tá? Deixa eu já colocando aqui as coordenadas de B. Não, a gente vai identificando já aqui, ó. Y de B3 tem aqui e tem aqui, no item A e no item D, né? A mesma ideia para o x. Que valor de x é esse?
Então, é o x tanto do ponto A quanto do ponto N. N e A, ó, tem o x2. Então, aqui o valor de x vale 2. E o valor de x aqui vale quanto? É o x do ponto P e do ponto E. Ponto P e ponto E, ó, tem o x6. Quer dizer, este ladinho do retângulo vai de 2 até o 6. O B não está na metade? Qual é o número que está aqui bem no meio de 2, entre 2 e 6? Quem está bem no meio é o 4, concorda? Então, o x de B vale 4 e o y de B vale 3. A resposta correta, então, ó, é a letra A, tá vendo? Então, dá para a gente fazer essa questão sem usar fórmula, porque aí tá bem intuitivo, tá? Com a prática, com a habilidade, você visualiza isso direto. Mas usando fórmula, lembra que é só pegar a média aritmética. Ok, gente? Bora para mais uma? Vamos para mais uma? Então, tem várias questões dessas aqui para a gente treinar. A questão é, deixa eu passar já o slide para vocês já irem olhando a questão. A questão agora é com vocês treinarem, tá? Essa é muito simples, a gente já falou disso. Nessa questão, pede para que a gente localize as coordenadas de P e de Q. Por que eu coloquei essa aqui? Para que você se ligue, ó, se os pontos estão em cima dos eixos, ou o X ou o Y vai ser 0. Quem que vai ser 0? Então, vê, o ponto P, ele está lá na altura 1. E esse 1 aqui não é no eixo Y, então o Y dele vale 1. E o X, quem é? Então, se você viesse ver o X, não vinha por aqui, ia cair exatamente em cima da origem, ó. Então, todo ponto que está em cima do eixo Y, ele tem o X 0, tá? Já o ponto Q, que está em cima do eixo dos X, em cima das abscissas, então o X dele, ó, é 1. E o Y, se a gente for ver o nível dele, ele bate aqui na origem. Então, o nível dele, a altura dele é o 0, o y é 0. Todo ponto no eixo do x tem o y 0, tá bom? E aí, na ordem P e Q. P é o 0, 1 e Q é 1, 0. Cuidado para não trocar. Então, P, ó, 0, 1 e o Q, 1, 0. Cadê? 0, 1 e 1, 0. Então, a resposta correta é a letra D. Certo, gente? Então, é isso, tá? Plano cartesiano é isso, eu vou apagar, vou passar rapidinho, vocês deem um print, façam outras questões aí para treinar e matemática é assim, se aprende estudando, tá? Localizem as coordenadas desse daí, tá? E depois essa questão também, uma questão bem interessante, tá? Questão 7, vou soltar as respostas aí agora para vocês, de vermelho, tem 3 perguntas na questão 7. Questão 8, localização de imagens, ó, bem interessante. Infelizmente, a nossa aula é curta. E é isso. Foi nossa aula, tá? Uma aula sobre plano cartesiano, onde a gente consegue ter várias aplicações, né, no nosso dia a dia, em várias disciplinas, e é isso. Bons estudos, fiquem bem e até a próxima. Tchau!